Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos tratar hoje de uma decisão do STJ que versa sobre nulidades das provas, contaminação da instrução penal pela nulidade das provas, pela quebra do sigilo médico e num caso delicado a respeito de aborto. A sociedade vive uma discussão moral da maior relevância, dentre elas sobre o aborto. Aqui não vai nenhuma consideração moral, política ou extrajurídica, que seja o nosso foco, portanto, é a análise do ordenamento jurídico e especialmente como que o STJ interpretou esses diplomas normativos, ok? Então, tendo feito esse introito absolutamente necessário, vamos à descrição do julgado, como de costume, recordando aos senhores que a referência completa e a ementa, se já disponível, estará aqui na descrição desse vídeo. Estou falando do habeas corpus 783.927, julgado agora em março de 23, pela sexta turma do STJ. Como é que se deu os contornos fáticos desse HC 783.927 de Minas Gerais? Nós tínhamos uma senhora grávida de 16 semanas. Ela não quis avançar com a gravidez e tomou, portanto, um remédio abortivo. Seu organismo não reagiu bem. Ela se sentiu mal, muito mal, e se dirigiu à emergência de um hospital. Nessa emergência, ela foi atendida por um médico plantonista e ele percebeu que a paciente havia praticado aborto. Qual foi a providência que esse médico adotou? As providências necessárias para, do ponto de vista médico, cessar com o mal, com a dor que afligia a paciente, mas ele não parou por aí. Ele comunicou o fato que ele tinha percebido lá, a ocorrência do aborto, para a polícia e se disponibilizou a atuar como testemunha no processo. Então, se deu ensejo ao inquérito, como testemunha no inquérito e em eventual processo, se ela fosse pronunciada. O inquérito se desenvolveu e a autoridade policial chegou à conclusão da prática do crime de aborto, eis que essa senhora foi denunciada pelo crime de aborto lá do artigo 124 do Código Penal. E, como comentamos, realmente o médico foi indicado como testemunha. Diante desse cenário, a Defensoria impetrou no TJ local um habeas corpus. E no TJ local, no TJ de Minas, esse habeas corpus foi rejeitado por maioria. Ali já teve, portanto, uma controvérsia, foi denegado, para ser mais técnico, uma denegação da ordem por maioria. Eis que a defesa, então, a Defensoria Pública, ingressou com esse habeas corpus, impetrou esse habeas corpus no STJ, alegando, com base nos mesmos argumentos do habeas corpus do TJ local, nulidade das provas da materialidade do crime, uma vez que elas foram coletadas com a quebra do sigilo profissional entre médico e paciente. E qual foi a conclusão a que chegou o STJ? Foi no sentido de que realmente essa instrução, a demonstração do suposto crime de aborto teria sido contaminada por quebra do sigilo médico paciente, reconhecido em alguma medida no Código de Processo Penal e na resolução do Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética Médica. Então, quais foram os fundamentos dessa contaminação da instrução penal? O primeiro deles, artigo 207 do Código de Processo Penal. Artigo 207 do CPP. Aspas. São proibidas de depor
as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar seu testemunho. Então a regra é que não se possa prestar essa proibição legal tem como fundamento o que se chama de confidência necessária. O médico é um confidente necessário, estando, portanto, proibido de revelar segredo, salvo se autorizado expressamente pela parte interessada. Sobre essa questão do sigilo profissional, o STJ tem um outro julgado interessante, que é o RMS 9612 de São Paulo, recurso em mandado de segurança 9612 de São Paulo, aspas. O interesse público do sigilo profissional decorre do fato de se constituir em um elemento essencial à existência e à dignidade de certas categorias e à necessidade de se tutelar a confiança nelas depositada, sem o que seria inviável o desempenho de suas funções, bem como por se revelar em uma exigência da vida e da paz social. Se você pensar num médico, num advogado, num psicólogo, ele não vai conseguir obter as informações necessárias para o desempenho de suas funções sem que o paciente ou cliente fique absolutamente tranquilo, despreocupado, porque o que ele fala ali naquele ambiente, naquela sala, fica em quatro paredes. É um segredo que o profissional deve manter, a bem dizer, ele não pode revelar para uma autoridade, nem policial, nem judicial, a não ser que autorizado, ele não pode revelar nem na sua intimidade, nas suas pessoas familiares, para sua esposa, seu marido, seus filhos. Isso é um dever de sigilo que ele guarda. Do ponto de vista da regulação da categoria, da profissão, como eu lhes disse, temos o Código de Ética Médica, que é a resolução CFM, resolução do Conselho Federal de Medicina, 2217 de 2018. E essa resolução, o Código de Ética Médica, veda ao médico que revele fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. É verdade que existem exceções previstas genericamente com um motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Em alguns casos, como lá do artigo 269 do Código Penal, contexto de doença cuja notificação seja compulsória, aí, como é de notificação compulsória, ele pode notificar, ainda assim, há uma exceção desse dever de sigilo, mas não por completo. Porque, por exemplo, o Código de Ética Médica veda que seja encaminhado à autoridade competente o prontuário médico do paciente por completo. Ele apenas notifica. Olha, entrou aqui nessa unidade hospitalar um caso de doença tal. Sem a exposição do prontuário, dos dados pessoais por completo, de tudo o que se foi conversado ali naquele ambiente, no prontuário médico do paciente. Há apenas, nesse caso, uma hipótese de notificação. Ainda assim, tem um dispositivo bem específico do Código de Ética Médica, que é o artigo 73, parágrafo único, a linha C. E ele prevê o seguinte, artigo 73, parágrafo único, C. Ele proíbe, ele veda que na investigação de suspeita de crime, o médico revele segredo que possa expor o paciente a processo penal. Então aqui é o ponto no Código de Ética Médica mais importante. Além do dever de sigilo, esse dever de sigilo ele é mantido em casos que possam sujeitar o paciente à investigação ou processo de ordem penal. Então veja que houve o desrespeito ao Código de Ética Médica, que é a normativa da categoria,
e houve desrespeito ao artigo 207 do Código de Processo Penal, que trata de o dever de sigilo médico paciente. Com base nesses argumentos, o acórdão do STJ foi no sentido de anular a ação penal, porque entendeu-se que estava contaminada as provas produzidas em âmbito policial, então a ação penal foi trancada. Mas não parou por aí. O que em complemento fez o acórdão? O acórdão determinou que o juízo de origem encaminhasse cópia do inquérito policial por completo e da ação penal que tinha tramitado até então ao Conselho Regional de Medicina da região e ao Ministério Público Estadual, então, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais e ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que tomassem conhecimento da conduta do médico que desrespeitou o CPP e o Código de Ética Médica e adotassem, no âmbito interno do Conselho Regional de Medicina e do Ministério Público, as providências que entendesse cabíveis. Beleza? Então, essas observações que eu queria fazer com os senhores sobre o dever de sigilo médico-paciente, habeas corpus 783-927 de Minas Gerais. Ok? Então, pessoal, é isso. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Nos vemos em breve. Até uma próxima.